Aí de volta aí. Deu Márcio. Esperando aqui conectar. Opa, conectou. Agora sim. Vou baixar um pouquinho aqui, ó, para ficar aparecer aqui tudo aqui. E aí, Poxa, querido Márcio, Jafé? que cenário bonito esse seu aí, hein? Isso é fruto da Margaret. Isso não, isso não pode ser fruto meu, né, amigo? E eu sou apaixonado por cenários, viu? Isso é fruto da Margot. Ela gosta de, todas as vezes que a gente sai um pouquinho aqui de São Paulo, por onde a gente vá, ela compra esses pratinhos que revelam um pouco da história, né? É isso que a gente Muito curte. bom, muito bom. Eu acho muito bacana isso. E aí, Guardar Márcio, como é que você lembranças. tá? Eu estou bem, meu irmão. Graças a Deus, bem, bem animado. Eu sempre comento isso, bem animado, porque tenho fé que as coisas tendem a melhorar, que esse momento de tanta dificuldade que o país inteiro passa vai melhorar. Então, guarda essa fé. E não é uma fé e um achismo só. É uma fé em Deus e aquilo que eu tenho visto também de melhoras na sociedade. E, graças a Deus a vacina chegou e daqui a pouco vamos estar juntos, abraçados, celebrando na nossa igreja o nosso Senhor vivo, não é? Beleza, tô morrendo de saudade já de nós nos encontrarmos todos, né? Porque de vez em quando a gente se vê, mas toda a turma aí vai É ser muito especial esse nosso encontro, né? verdade, Jafé. Temos tido saudade disso e precisamos disso. Precisamos viver Precisamos. também em comunidade, não é só essa história de online. É muito bom, temos vários benefícios, mas sabemos que precisamos do aconchego do irmão, precisamos das palavras mais próximas. Faz todo sentido também. Nós somos seres sociáveis, a gente nasceu para viver em comunidade, não dá para viver só online, né? A comunidade online é boa, faz parte, a gente tem um bom alcance, mas a gente aprendeu para viver em comunidade junto mesmo, próximo, né? É isso. Imagina para uma pessoa que, falante do jeito que sou, minha profissão é comercial, sempre trabalhei na área lidando com gente, amo gente, então lidar com o online foi uma dificuldade. Agora consegui me encaixar e agora daqui a pouco a gente passa. Maravilha. Ó, tem um amigo nosso, tem vários amigos aqui já com a gente, o Marcos Neves, o Saulo aí, ó, o Saulo. Ô, Grande Márcio, saldo. o Saulo, vou falar um negócio aqui, o Saulo só entrou na live porque você tava, porque ele não entra na live. Isso não é Não, é verdade, eu verdade. tenho que falar isso ao vivo aqui publicamente. O Marcos Neves tá aí, ó lá, tá vendo? Grande Márcio, ó, tá vendo? Falei pra você, É, ele já escreveu aí, ó. tá certo, tá O certo. Marcos Neves tá com a gente aqui também, o Marcão é um grande violeiro aí, cantador de moda. E já ouvi ele lá na igreja e realmente Sim, sim, o Marcos Neves é inspirador, né? Ele é inspirador. inspirador, inspirador. Mas, gente, deixa eu apresentar aqui um pouquinho o Márcio pode falar um pouquinho mais da experiência dele, mas só para que quem não conhece o Márcio conheça. O Márcio é executivo do ramo de seguros, é cristão, executivo do ramo de seguro, é casado com a Margarete, pai de duas crianças lindas, crianças nem tanto mais, né? Do Vitor e da Mariana. E nós temos desenvolvido uma boa caminhada aí no serviço às pessoas mais carentes, né? E é um homem apaixonado por pessoas. E é um amigo querido, um irmão, um parceiro aí de muitos trabalhos aí, que tem sido uma bênção caminhar ao lado do Márcio. Mas, Márcio, a gente queria conhecer um pouquinho da tua história. Fala um pouquinho de você pra gente. Te Bom, já. apresentei um lado mais assim, mais, digamos aí, mais formal. Uhum. Eu não tem nada, é verdade tudo que você comentou e que bom que é assim. Sou mesmo um cristão apaixonado por pessoas. Começa por aí. Ah, eu tenho trabalhado desde que me entendo por gente, desde 15 anos de idade, já Uhum. comecei a trabalhar. Sou aposentado, coisa que o Jafé vive tirando sarro, dizendo que eu sou antigo. Eu falei assim, negativo, eu comecei cedo. Mas sempre me
dediquei, me preocupei muito com as causas sociais. Uhum. E eu acho que eu não me recordo, muitos têm a experiência de andar com Cristo, caminhar ao lado de Cristo, e eu confesso a você, Jafé e aos amigos que estão ouvindo, eu não me lembro quando eu deixei de andar com Ele. É claro que por muitas vezes eu fiz minhas trapalhadas, mas nunca desviei o olhar para a cruz, que eu sempre faço a referência à cruz, porque ali é o símbolo da nossa, é o símbolo da nossa fé, é o símbolo da nossa salvação. Ali foi consumado aquilo que eu mais almejo, que é a salvação, a vida eterna. Mas comecei, sim, trabalhando desde cedo como um office boy numa empresa. Me casei, conheci a Margarete, me casei. Estamos casados há 24 anos com o Vitor e com a Mariana, apaixonado por viver em família, mas com um chamado muito grande, Jafé, de realizar aquilo que Deus nos pede, que é olhar para o próximo, amar ao próximo, tocar no próximo, beijar o próximo, estar próximo das necessidades e compreender o verdadeiro evangelho que passa no dia a dia nas ruas. Então, eu desde muito tempo eu tenho um olhar muito atento a isto. E aqui na igreja me identifiquei absolutamente há 10 anos que eu e a minha família somos parte da igreja da Granja Viana e me identifiquei. Já, Márcio? Já, o Vitor chegou com 10 aninhos. Já são 10 anos que eu frequento esta igreja, que tem sido uma bênção. Não só pela formação, Jafé, nossa, de formação e basamento na Bíblia, mas por esse olhar atento ao próximo, por esse olhar atento, como eu e você conversamos muito, da porta da igreja para fora. Esse é um olhar atento que me apaixona na igreja e que me faz buscar cada vez mais estabelecer uma conexão entre igreja e o mundo, através desses desfavorecidos, desses irmãos que sofrem tanto. Legal, bacana. Você é um homem muito trabalhador. Assim, conheço você um pouco mais de perto, sei do teu empenho constante no trabalho, do teu caráter responsável, né, como um trabalhador, como alguém de uma área estratégica, de uma corporação, de uma empresa, alguém que ama muito a família e muito responsável pela família. Ou seja, trabalho e família ocupam muito espaço da nossa existência, né? E um homem de muita fé, um homem de uma fé muito profunda, muito intensa e que transpira isso, né? Agora, como é que você faz para administrar tudo isso? Jafé, se me permite, eu gostaria de começar citando uma passagem bíblica. Claro. Em Tiago 2:26, que diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Irmão, eu não tenho dúvida. Muitas pessoas confundem, Jafé, essa passagem bíblica e acham que a obra salva. Na realidade, nós não precisamos. Tudo aquilo que façamos, tudo aquilo que produzirmos, na realidade, não há mérito em nós termos a salvação. É graça e ponto. Ou seja, se achamos que é por meritocracia, estamos tremendamente enganados. Mas também, irmão, e eu não sei se, e por favor até peço para que os irmãos entendam o que eu vou dizer com isso, também acredito que a fé sem a transformação, a fé sem uma virada de dentro para fora, ou seja, sair de você e ir para o próximo, também nada adianta. Na realidade, até os demônios acreditam em Deus, Jafé. Verdade. Então não adianta. Tremem, né? O texto bíblico diz que até os demônios creem e tremem, né?
e tremem diante de Deus. E tremem diante da palavra Jesus. Mas nós temos que entender e assumir definitivamente, e confesso a vocês, e já já eu explico, Jafé, eu entro como é que eu administro essas coisas, Claro. mas nós definitivamente, enquanto crente, aquele que crer em Jesus, se não há transformação, se não há amor que nos mova para o próximo, eu não estou duvidando da fé, mas eu diria que é uma fé que eu colocaria um ponto de interrogação. Porque se não nos move, eu diria que há algo que precisa ser revisto nessa relação de assumir que nós temos realmente uma fé. Como eu disse, fé não é acreditar somente. Porque o crer, até os demônios creem. Então nós precisamos sim sair de nós, nos movermos para o próximo, e aquilo que é o segundo maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bom, se é o próprio Jesus quem diz isso, Jafé, nós temos que ficar atento que amar ao Deus sobre todas as coisas é óbvio, isso é natural para todos nós cristãos, mas ao próximo como a ti mesmo. Então, nós devemos refletir se as nossas atitudes, se as nossas ações, se aquilo que está nos movendo, nos move para isto verdadeiramente. E não estou dizendo, Jafé, que é exclusivamente para um trabalho A ou B. Existem N ministérios na igreja, aqui na Igreja Granja Viana, na igreja B, C e D, que são ministérios que vão ao encontro das pessoas. E aí sim, nós temos que nos engajar. Enquanto cristãos, se vivemos uma fé que não é focada no próximo, de fato, volto ao ponto aqui, nós deveríamos refletir e de fato ver o que eu estou vivendo na minha fé. Interessante isso. É Não, impactante, irmão. Porque o grande mandamento, você falou, né? O primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não são mandamentos estanques, mas eles são orgânicos. Ao mesmo tempo que eu me relaciono com o sagrado, com aquele que é o todo amor, toda bondade, todo poder, toda graça, essa relação, como você disse, ela me leva ao outro. Não é coisa estanque, é direta, é orgânica. Entende? Por isso que o apóstolo João, na carta de João, vai dizer assim, olha, se você diz que ama a Deus, se você diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu próximo que vê, é duvidoso isso. Você não pode dizer que ama a Deus que não vê e não amar o próximo que você vê. Então você vê que é uma coisa orgânica, né? Se você ama a Deus, naturalmente o seu amor transborda em direção ao seu próximo. Então tem muito a ver isso que você falou sobre a questão da fé, né? A fé ela não é só crer. Tá aí ainda, Márcio? Acho que o Márcio caiu aqui, gente. Vou chamar ele novamente. Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? A fé precisa das obras? Ou a fé sem obras é morta? O que é que você acha disso? Como que você vê isso na sua vida ou na sua caminhada, né? Como a gente estava conversando aqui, caiu a chamada do Márcio, mas ele deve estar entrando daqui a pouco. A relação nossa com Deus, naturalmente, ela vai desembocar no outro. Porque é o próprio exemplo de Jesus, que sendo Deus se faz homem, né? E assume a forma humana. E vem habitar entre nós, viver entre nós. Deixa eu chamar aqui, o Márcio chegou. De novo. A fé sem obra é morta, é verdade, Carla. Carlinha aí também é... Oi, Jafé, desculpa, amigo. Alguma coisa aqui na conexão. Imagina.
Então, voltando aqui, né? Então, o apóstolo João diz isso, né? Se você não ama o seu próximo que vê, como que você pode dizer que ama a Deus que não Absoluta. vê? Tem Absoluta. uma frase, eu não lembro agora, que nós amamos a Deus na face do nosso irmão que sofre. Ou nós vemos a Deus na face do nosso irmão que sofre. Mas você ia falar sobre, ia continuar aí sobre essa questão de como você administra todas essas dinâmicas da sua vida. Então, eu... Porque você, só um parênteses, você é um cristão leigo, assim, né? O que se diria que você seria um cristão leigo, ou seja, você não é alguém clérigo. Absoluto, absoluto. Não sou, mas isto não impede. Uma vez nós dois conversávamos sobre isto, sobre o participar, o se engajar, o se envolver com as coisas de Deus, e nós dois conversamos e em determinado momento nós falamos, pô, mas Deus não convida a participar para assumir as funções numa igreja, ou a função do desenvolvimento social junto com essas pessoas, aquelas pessoas que são desocupadas. Não, a gente vai convidar as pessoas que são ocupadas mesmo, para que essas pessoas deem aquilo que tem do seu melhor. E eu tenho uma vida realmente bem movimentada. Acordo cedo e durmo bem tarde. Trabalho com 2 computadores, um ao lado do outro. Para as coisas do trabalho, sim, sou preocupado em fazer o meu melhor no trabalho. Ser, de alguma forma, Jafé, instrumento no trabalho da obra santificadora de Deus. Mas, meu irmão, eu não abro mão de fazer as coisas para Deus. E é possível administrar. Deus provê, sim, entendimento, sabedoria, tempo. Muitas vezes eu poderia estar em frente a uma televisão e eu prefiro entender um pouco melhor do que nós podemos fazer nas comunidades que nós estamos assistindo, desenvolver projetos para que possam amparar o próximo. Mas é óbvio que não é simples, mas era uma decisão, é uma tomada de decisão do que é mais importante, do que é mais gratificante e aquilo que realmente completa a tua vida. Decisão, Jafé. Hoje eu conversava com um menino e menino que eu estava orientando um pouco sobre carreira, e eu dizia para ele o seguinte: talvez de tudo que eu mais admire num profissional que está iniciando a sua carreira é a atitude. A atitude das pessoas se moverem diante das dificuldades, a atitude no ambiente corporativo, se moverem diante de um problema, ao invés de se ocultar debaixo da mesa, ele vai e busca a solução. Da mesma forma no mundo espiritual. Nós devemos, sim, não ficar embaixo da mesa delegando para o próximo que está do nosso lado na igreja, aquele que está se dedicando 20 horas do seu dia para que as coisas funcionem, que o plano de Deus seja implantado. Ou seja, ao invés de ficar debaixo da mesa olhando, ou seja, o convite que eu faço é qual é a atitude que nós temos. Então, é possível, sim, administrar o trabalho, é possível administrar a vida religiosa, é possível administrar os ministérios de Deus e todas as outras particularidades. Como pai de família, como esposo, como amigo, não deixo de praticar o meu esporte, que eu gosto, mas eu não delego e não quero delegar para o outro a responsabilidade de fazer. E eu puxo aqui, Jafé, uma lembrança que quando eu conheci o Mais Amor, eu me recordo, tem alguns anos atrás, eu tinha um questionamento muito grande por que o Estado, por que os governantes, por que seja a autarquia que fosse, não tinha um olhar mais caridoso e bondoso para o desenvolvimento social dessas pessoas que moram na rua. Até um dia que, uma vez em oração, Deus revelou claramente, eu falei assim, pare de delegar para o outro a responsabilidade que eu te chamo a fazer. Foi quando eu comecei a me envolver com Mais Amor, esse projeto magnífico,
E aí, daí, fui envolvendo, conhecendo a dinâmica desse povo que está na rua, desses pequenininhos que estão na rua, e a paixão pelo desenvolvimento social. Daí apareceu recentemente a Mandelinha, onde estamos engajados enquanto igreja, estamos engajados enquanto parceiros, amigos da igreja, juntos, no objetivo do desenvolvimento social, religioso, de dar às pessoas, como eu sempre comento com você, Jafé, dignidade, mas também tratar da alma. Né? São as duas coisas que nós precisamos focar. Então, é possível sim. É possível a gente administrar. É trabalhoso? Claro que é. Mas é gratificante demais. É gratificante demais. Márcio, teve na sua trajetória, bom, você falou, né? Você sempre teve fé, sempre foi uma pessoa que foi um cristão, sempre creu no Senhor. Mas teve um momento que deu um clique, assim, que você disse, poxa, eu preciso ir além. Eu preciso mergulhar mais. Por exemplo, eu preciso que a minha fé tenha uma dimensão que frutifique, viva, né? Tudo aquilo que eu recebo de Deus, de alguma maneira, isso precisa transbordar em algum outro lugar. Teve algum momento para você que foi chave, assim, que virou a sua... Teve sim, virou a Jafé. chave? Teve sim, Jafé. Volto para a cruz. Volto para a cruz. A cruz me emociona muito. Porque é dali que eu vejo a ressurreição, o sangue derramado pelo Cordeiro na cruz. E certa vez, morava ainda no Rio de Janeiro, eu olhei para a cruz e vi que a dor do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tinha que, de alguma forma, me mover para o próximo, porque aquela dor me pedia isso. Isso foi em 1990, alguma coisa assim. Você ainda estava usando fraldinha. Eu não era nascido ainda. Eu sabia que você ia falar isso. Eu já vi falar dessa década de 90. Tá certo. Bom, e eu trabalhei durante muito tempo na recuperação de toxicômanos no Espírito Santo. Eu ia do Rio de Janeiro para o Espírito Santo para a recuperação de toxicômanos com um grande amigo que tinha um trabalho de recuperação. E depois, Jafé, eu vim para morar em São Paulo e perdi esse vínculo, esse chamado. Bom, foi quando a Mariana, minha filha, falou assim, pai, tem um trabalho na igreja que é a sua cara, que foi quando me apresentou com mais amor, foi quando eu falei assim, ops, me identifiquei e parece que Jesus chamava, que eu falei assim, volta para aquilo que eu já comecei lá atrás, volta para o trabalho. E eu não tenho dúvida que foi há uns 5 anos, talvez menos, 4 anos atrás, quando revisitei a minha vida e pude dar esse passo novamente para o próximo, me engajar com esses queridos, com esses pequenos. Bacana, interessante. Tem um amigo nosso aqui, o pastor Manuel Araújo, está aqui com a gente, e o pastor Rivanildo, são 2 amigos queridos lá de Pernambuco, que estão aqui conosco também. Já ouvi falar deles. Jafé já me contou sobre vocês, meus irmãos. Então, a trajetória, né, sua, nesse sentido, nesse momento mais recente, começa no Mais Amor, que é um trabalho que nós desenvolvíamos juntos lá no centro de São Paulo de assistência a pessoas em situação de rua, né? Uhum. E eu lembro muito, uma cena ficou muito gravada na minha cabeça, dentre tantos encontros naquelas noites, algumas muito frias que nós tivemos ali, e servindo aquelas pessoas, e amando, e relacionando. Eu lembro de um encontro onde o Magrão, nosso amigo, que morreu e ressuscitou, né? Quem estava lá conhece a história dele. E ele teve um ataque epilético, ele bebia muito, tinha problemas, teve um ataque epilético, eu lembro que ele caiu, eu lembro muito que você foi ao encontro do Magrão e ali para tentar aliviar a dor dele, você ali confortando ele enquanto ele tinha um ataque, até que chegou a ambulância para socorrê-lo. E aquela cena me chocou muito, porque eu lembro que eu fui falar para você, Márcio, calma, né? Porque ele tinha uma
como chama? Tem um intestino para fora, tem um nome, né? Uma Colonos... cirurgia. Colonoscopia. Colonoscopia. Não. Não, é. Alguma coisa assim mesmo. Tem um intestino para fora, tem aquela bolsinha lá que fica lá, É né? isso. Eu falei, Márcio, você tá calma, e você falou, eu preciso aqui tratar dele, porque isso aqui também, Jesus se revela aqui, nessas feridas, nessa pessoa caída, né? Para mim foi extremamente impactante aquilo assim, né? Foi muito impactante. Verdade, Como Jafé. é que foi para você essa experiência de tocar, de conversar, de entrar na realidade dessas pessoas em situação de rua que aqui no centro de São Paulo, quem conhece, é bastante desafiador? Jafé, isso é o Cristo revelado. E todas as vezes que íamos e tocamos, todas as vezes que nós vamos a Mandelinha, o Mais Amor, seja onde for, e que tocamos esses queridos, tocamos verdadeiramente, né? Não é distanciamento, né? Quando nós tocamos, A Lu, só um pouquinho, a Lu ajudou, é colostomia. Obrigado, Lu, é isso mesmo, é colostomia. isso aí, é exatamente isso aí. Todas as vezes que nós tocamos, que nós tocávamos lá na fé, era o Cristo sendo revelado. Eu não tenho dúvida nenhuma. E por muitas vezes, Jafé, e eu me recordo de uma outra situação, onde, junto com o Gilberto e com alguns outros amigos, entrando pelos becos dali do centro, e distribuindo o café, o pão, quando eu encontrei com um rapaz tão agressivo, mas tão agressivo, e eu olhei nos olhos dele e só disse assim, eu estou te vendo. O que esse rapaz chorava à noite, ali comigo, é óbvio que eu também, porque ele não tinha um olhar, a sociedade não olhava. E foi revelador para mim, porque essa palavra eu não estava imaginando nem um pouco, essa frase para ele foi absolutamente, eu não tenho dúvida que foi revelada por Deus, onde eu dizia para ele, eu estou te vendo. E aquilo parece que mexeu na alma daquele homem, mexeu na minha alma. E quantas vezes, Jafé, nós encontramos pessoas lá com o espírito totalmente destruído e muitas vezes se jogando de joelho no chão e reconhecendo e voltando a ter intimidade e entendimento de que Cristo morreu por ele. Então, o voltar para o próximo, eu só queria traduzir um pouco numa coisa e focar num ponto que é muito importante. Não é divino, é uma atitude, é um dever nosso de cristão, de sairmos para fora. Volta ao início de tudo. Nós devemos buscar sair de nós mesmos para o próximo, porque senão vivemos uma fé que me preocupa se verdadeiramente é aquilo que Deus nos convida. Então, o que nós vivemos, sim, na Madrugada do Carinho, o que nós podemos viver na Mandelinha, o que nós podemos viver com outras iniciativas que a igreja nos traz, e volto a dizer, tem N papéis que podem ser feitos. Não estou dizendo que todo mundo tem que ir para a noite, todo mundo tem que ir para a Mandelinha, não é isto. Mas estou dizendo que o nosso foco deve ser aquele foco que vai em busca do próximo. E papel, eu não tenho dúvida, não falta na nossa igreja, não falta nas igrejas, para que a gente busque estar próximo e viver verdadeiramente a fé em Cristo. Márcio, geralmente nós temos algumas desculpas, né? Assim, não é desculpa, não vou dizer que são desculpas, às vezes são questões bastante sérias, né? E como você falou, trabalho, família, atividade física, tudo isso é importantíssimo para a vida. Mas a gente às vezes faz uma separação, né? Isso aqui é a vida que é importante. O que me sobrar, se sobrar, eu farei alguma coisa. E eu acho que as pessoas não compreenderam, porque viver para o próximo faz parte da vida. Tá dentro da minha responsabilidade de ser humano, de ser um profissional, de ser um pai, um esposo, um cidadão, né? Faz parte também se voltar para o próximo. E eu fico pensando assim, também tem um perigo que a gente desenvolve uma fé que ela parece que ela é
como é que eu posso dizer, etérea. É uma fé que é uma coisa muito subjetiva. É uma coisa muito somente da relação da espiritualidade, quase uma coisa monástica. E não que eu tenha alguma coisa contra o movimento monástico, pelo contrário, eu sou um grande admirador do movimento monástico. Acho uma espiritualidade linda. Mas tem uma coisa que Jesus fazia, e eu acho que é baseado nele, né? O nosso amigo Rivanildo falou aqui, ele se fez carne. Justamente isso que eu queria falar, porque Jesus é alguém que tem uma espiritualidade profunda, porque ele sobe ao monte por várias vezes e ora intensamente, tem uma relação muito íntima com o Pai. Ao mesmo tempo, ele desce do monte e se envolve com o sofrimento e as angústias mais terríveis dos seres humanos. Amém. E Exato. na minha concepção, Jesus tinha uma missão. Enquanto isso, ele treinava pessoas para lhe suceder, os 12. Ele falava, ele ensinava, mas ele também tocava, se relacionava com as angústias e as dores, mais literalmente as dores, enfermidades como a lepra, né? Problemas sociais, como ele conversa com a mulher que era chamada de prostituta, e tantas outras coisas. Então, assim, ao mesmo tempo que ele sobe ao monte, e ele tem uma espiritualidade íntima com o Pai, isso não o impede de descer e ir à vida. E, na verdade, não é que não impede, é que uma coisa complementa a outra. Absoluto, Jafé. Absoluto. Esse é um ponto. Hoje, antes de conversarmos aqui, eu parava um pouco, meditei um pouco e eu falei assim: Senhor, quantas vezes você curou? Quantas vezes você foi ao próximo, abraçou o leproso, abraçou a prostituta, curou? Isso não é desassociado. Essas coisas não está na periferia da nossa vida pessoal. Então, acho que o convite que nós temos que nos fazer é: quantas vezes nós olhamos para o planejamento das nossas vidas, porque nós temos o costume, né, como povo ocidental, nós prepararmos, nos planejarmos na vida, né? Seja profissional, o aspecto nos nossos conhecimentos, estudos, esporte. Se eu preciso emagrecer, e eu faço um planejamento. Boa, ótimo. Por que esse planejamento não está inserido ao tempo que eu vou me dedicar ao próximo? Por que esse planejamento ele passa na periferia e o tempo que me sobra é que eu dedico ao próximo? Madre Teresa de Calcutá, uma vez a gente falava sobre isso também, ela teve uma frase que eu gosto muito, que ela falou assim: a fome tem urgência, a moradia tem urgência, morar na rua sem teto, não ter o que comer, não ter uma palavra de consolo, não ter alguém que enxugue, limpe as cicatrizes, isto nós precisamos repensar. Então, esse é um convite no nosso planejamento, e eu não preciso esperar o próximo ano para me planejar. Faço o próximo planejamento para o próximo trimestre, para o próximo semestre. E se planeja em quarter, então, né? O primeiro trimestre passou, agora vamos para o segundo. O que eu fiz? Refaça esse planejamento. E não vamos inserir somente na responsabilidade para o outro de fazer o seu papel, de buscar a sua atuação para que o desenvolvimento... E antes que isso bata a sua porta, Jafé, essa necessidade vai bater a nossa porta. Nós precisamos nos movimentarmos antes de termos uma sociedade mais desigual. Nós vivemos numa sociedade muito desigual, que é o nosso papel, de fato, como cristão, abraçar esses queridos. Senão, qual é o nosso papel enquanto igreja? Formar? Claro que é. Estabelecer e vivermos como irmãos? É claro que é. Isso é maravilhoso, encontrar com os irmãos na igreja, não só na igreja, nas casas dos amigos, mas o nosso papel acima de estar com os meus irmãos, e que me desculpem os meus irmãos, celebrando, falando, conversando, mas também é um papel de abraçar o próximo, de cuidar dessas feridas. Verdade. Muito bacana. O Manuel está falando aqui, ó, que ele estava fazendo justamente essa pergunta. Ele disse: Jesus disse, a tua fé te salvou,
para as pessoas de fora do meio religioso. E não disse a nenhum religioso: a Amém. tua fé te salvou. É verdade. É Amém. verdade. É Amém. verdade. Jesus se impressionava com a fé das pessoas que ele encontrava na rua. Eu tenho uma questão, faço parte de um certo clero, né? Eu sou um líder religioso, de certa maneira, apesar de tentar ser o mais leve possível com relação a isso, né? Mas o caminho da fé é um caminho meio peregrino, porque é importante o nosso ajuntamento, é importante o nosso encontro, é muito importante a nossa celebração, é importante termos um espaço para fazermos isso comunitariamente, né? E aí a gente também vai abençoando uns aos outros com os nossos dons e habilidades, nos nossos encontros, nas nossas atividades da igreja, mas tem uma dimensão peregrina da fé que a gente só vai experimentar quando a gente vai ao encontro do outro. Amém. E Jesus foi, né? Ele foi literalmente, ele no caminho dele passou gente de todo tipo, passou pecador, passou gente escusa. Jesus foi chamado de beberrão e comilão. O pessoal falou: Jesus gosta, ó. Jafé, Onde tem uma comidinha, ó. olha, Jafé, passamos nós. Eu não tenho dúvida, Jafé, se eu estivesse lá, e eu não estou sendo hipócrita, não tenho dúvida, se eu estivesse lá, ele passaria para mim, que estaria totalmente pervertido, descalibrado. Eu não tenho dúvida que ele passaria para mim. A visão de Cristo me salvou. O olhar para Cristo me salvou. A cruz me salvou. É nela que me fez repensar os valores da minha vida. Foi a partir dela. Eu não tenho dúvida que nós somos chamados, se somos e nos apresentamos como os discípulos de Jesus, nós somos chamados sim a fazer aquilo que ele fez. Então não é só pregar o evangelho. Não é só falar do evangelho. Não é só estarmos juntos enquanto família cristã. Discípulo é aquele que imita. Então nós temos que sim, verdadeiramente buscar todo o entendimento daquilo que nós nos propomos a viver no cristianismo, que a fé sim, mas é o amor ao próximo, a paixão pelo próximo, o envolvimento para o próximo. E volto a dizer, N atividades nas igrejas para que nós possamos fazer. Eu falava hoje para a Margarete, Margarete saiu à tarde junto com com as meninas da igreja para costurar. Aí eu falei assim: Margot, converse com elas para ver se a gente pode levar essa formação lá para o Mandelinha, porque essas pessoas precisam de uma atividade laboral, precisam de uma maneira de ter os recursos para que eles possam produzir, mas nós somos parte de ir lá e ajudar, ensinar a como se desenvolver, a como construir uma sociedade mais justa, mesmo diante de tanto caos. E de aí, de alguma maneira, Jafé, não é excludente. E aqui reforço o início de tudo. A obra também não salva. A obra é simplesmente uma transformação, não é simplesmente, mas é uma transformação da minha vida espiritual e da minha crença em atitudes de amor ao próximo. Se eu amo ao Pai, eu amo ao próximo, e eu saio de mim mesmo e vou para o próximo. Então é esta fé que nós devemos buscar, e essa atitude, junto com a sociedade, junto com esses queridos que tem um monte em nossa volta, tem aí no condomínio, tem aí em volta das nossas casas, que estão precisando. Verdade. Márcio, você falou uma coisa importante que a gente acabou passando aqui, mas você é muito importante. Porque você falou assim, no meu planejamento, o outro tem que entrar. Porque é intencional. É isso. Como você falou do início, né? Você, no teu caso particular, você é uma pessoa extremamente ocupada. Se intencionalmente você não estabelecer na tua agenda, no teu planejamento, a relação com o outro, a ajuda, o estender a mão, possivelmente você vai se encher de tantas atividades e vai falar: não tenho tempo. Absolutamente se você não correto. for intencional. Não é verdade isso? Absolutamente correto. Não, como administrador, o que você nos diz sobre planejamento nesse sentido? Então, é um excelente ponto esse mesmo. Prioridades, eu
Se eu parar para pensar aqui, eu tenho acho que, algumas centenas de prioridades. A prioridade na tua casa tem que... Eu sou um zero à esquerda com trabalhos manuais, mas eu tenho uma prioridade, eu tenho que trocar a lâmpada que está lá em cima, eu tenho que priorizar aquilo, porque senão ela vai ficar lá apagada e ela não vai dar luz. Ela vai ficar lá apagada. Se eu olhar para o meu ambiente profissional, eu tenho N atitudes que eu preciso tomar dia a dia e tem que ter planejamento, sim. Aqui, Jafé, se o outro ficar para o tempo que me sobra, na realidade, nós nunca vamos nos doar para ninguém. Ele tem sim que entrar dentro de uma escala de prioridade na tua vida. Ele tem que fazer parte... eu até conversava esses dias com você e com os outros irmãos. Eu falei assim, vamos deixar aí uma agenda à noite até o final do ano. Porque se nós não priorizarmos, alguma coisa vai ocupar aquele espaço lá de nós falarmos dos projetos e vai ser ocupado mesmo. Mas se nós priorizarmos, a gente consegue, de alguma forma, ocupar um espaço que normalmente, Jafé, eu me dedicaria a uma outra coisa que não é o próximo. Me dedicaria a ler um livro, e não estou dizendo que ler um livro não é bom, mas apenas a capacidade que nós temos que ter de administrar o nosso tempo e incluir dentro dessa administração o próximo. E eu não estou falando, Jafé, de 6 horas por dia. Nós podemos sim dedicar, que seja intenso e caloroso, meia hora, 1 hora, 2 horas por semana. Ou seja, mas nós precisamos. E aí é uma questão de atitude. Volta ao início, que eu falava para esse jovem hoje por telefone. O que nós esperamos de uma pessoa para o desenvolvimento corporativo é que as pessoas tenham atitude. Nada muda no ambiente espiritual, no ambiente religioso, no ambiente... Nós precisamos, sim, ter atitude, e essa atitude nasce dentro da gente no objetivo de desenvolvimento social. Então, do objetivo de desenvolvimento dessas pessoas. Agora, Márcio, uma pergunta para você. Isso é pesado para você? Isso te traz peso? Assim, você fala, poxa vida, minha família, meu trabalho, estou aqui. Você, quando ia para a rua lá, 10 horas da noite, nós começávamos a nossa ação lá. Saímos 1 hora da manhã. 1 hora da manhã. É pesado isso, Márcio? Fala a verdade. Não, você não fala é. Assim, eu só faço isso porque se eu não fizer, Deus vai me deixar de abençoar, Ele vai me castigar. Como é que é isso? Não, isso é apaixonante, Jafé. O envolvimento para o próximo é apaixonante. E cada vez mais tempo que nós nos dedicamos, mais apaixonados nós ficamos e mais tempo a gente consegue. É impressionante. Eu falei assim, eu não tenho tempo, eu vou me dedicar 1 hora. Eu falei, dedique 1 hora, porque eu sei que daqui a pouco ele vai dedicar 2, 3, 4 horas e vai deixar de priorizar outras coisas que talvez tenham menos sentido e vai priorizar essa paixão pelo próximo. Não, absolutamente é apaixonante. Te cansa isso, Márcio? Não, te tira a força, te deixa com menos energia, com menos paixão, com menos alegria para a vida? Como é que é isso? Não tira energia. Na realidade, por mais que nós estejamos cansados fisicamente, o ânimo de poder ir para a rua e poder ir lá para o Mandelinha, Jafé, e olhar aquelas casas sendo construídas, olhar para a Joana, olhar para o Wallace, olhar para o Júlio e ver aquelas pessoas realizando, tendo dignidade de viver, um teto para viver nesse frio que começa a chegar, isso absolutamente... Deus enche o nosso espírito de alegria com isso. Enche o nosso espírito. Isso é reconfortante. Isso é absolutamente apaixonante. Se doar na realidade, é um ato de crescer. Porque você acha que está doando teu tempo, na realidade você está crescendo, você está sendo abençoado por Deus por estar nesse movimento. Eu não tenho dúvida. Isso é apaixonante. Isso é apaixonante.
Tá muito bacana. Tem o texto de Tiago que a gente estava vendo lá, lá em Tiago 2,14, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Olha que coisa Amém. interessantíssima. A Débora está falando aqui, ó, que demais, está tudo explicado. É Deus na sua vida, tá vendo aí? Tô. Márcio, Me porque permite a fazer um fé... ponto, Jafé? Me Claro, permite fazer um ponto claro. que você levantou? E também, lá em 1 Coríntios, Jafé, em 16:14, diz o seguinte: todas as coisas sejam feitas com amor. Todas, Jafé. Ele não falou, esta aqui você faz porque é uma obrigação, essa outra aqui você faz porque é amor. Não, ele falou assim: todas as coisas que vocês façam com amor. Então, esse ato de nós nos movermos, de buscarmos o próximo, não é um ato de que a obra nos salvará. É um ato de amor. Amor pela cruz, amor pelo sangue derramado, um amor que conquistou e nos moveu. É isto, sim. Todas as coisas devem ser feitas com o amor que vem da cruz. E por isso nos move, irmão. Legal, ótimo. A gente tem uma questão, né? Quando a gente fala de fé, a gente sempre pensa num aspecto muito subjetivo. Eu não sei o pessoal que está nos assistindo aí, qual é a experiência deles. Mas a fé, ela pode ter um elemento subjetivo de crer naquilo que é além de nós, naquilo que é sagrado, entende? Que nos inspira, que nos leva à devoção. Eu tenho uma cena de devoção na minha cabeça, depois eu conto no particular para você, que até hoje não me tira, aquela cena não me sai, assim, de alguém que eu vi com muita devoção. Porém, ela tem um elemento concreto. A fé se manifesta e se revela no dia a dia, concreto, porque Tiago diz aqui: alguém que precisa de roupa, alguém que precisa de comida, isso não está falando de coisa etérea, espiritualizada. É coisa concreta. Então ele diz: se você tem fé, se você realmente crê na obra de Jesus, crê em Deus, crê no seu amor, e você vê alguém necessitado, você não diz para ele assim: Deus vai te abençoar. Assim, como assim Deus vai te abençoar? Então, eu sou a resposta de Deus para te abençoar. Amém. Eu sempre digo assim, Márcio, quando eu oro por alguma situação, eu tomo o devido cuidado de prestar atenção pelo que eu estou orando. Porque quando eu oro, não é só Deus faz isso. Mas Deus vai fazer isso através de quem? Através de cada um de nós. Eu sou a resposta de oração para aquilo pelo qual eu estou orando. Quando eu oro por alguma coisa, eu me comprometo. Quando eu conheço a história de alguém que sofre, eu me comprometo com essa história. Já não é mais a história dela. Faz parte da minha história, né? E aí, pensando nisso, você tem desenvolvido aí, junto com um grupo de irmãos aí, um trabalho numa comunidade aqui em Cotia, próxima comunidade de Mandelinha, uma comunidade bastante carente, bastante vulnerável. E houve uma situação lá que, concretamente, foi vista, percebida, que foi um incêndio de 3 casas. E aí, esse grupo se moveu para a construção. Como tem sido essa experiência de construir essas 3 casas lá no Mandelinha? Primeiro Você que é um pouco, sabe mexer com construção, né? Não, então, Aliás, primeiro... Deus dá dons quando a gente se dispõe, né? Deus dá dons e talentos quando a gente se dispõe, né? Primeiro, e você sabe, eu sou um zero esquerda com trabalhos manuais. Como eu disse aqui, eu não consigo trocar uma lâmpada. Minha esposa reclama de que eu não troco lâmpada. Segundo, e confesso, e já te disse isto, que quando iniciamos, eu falei assim: que projeto é esse? Porque a ideia original era nós construirmos uma casa.
mas nos compadecemos, lembra, Jafé, disso? Olhamos para a segunda casa, mas como nós vamos construir uma? E essa outra aqui ao lado também está nesse estágio de pau a pique. E aí olhamos para a terceira. Eu falei, mas calma, Jafé, e esta outra aqui? Bom, e no final das contas, eu falei assim, não, vamos nos dedicar às três. Mas onde é que virão os recursos? De onde virão os recursos? E aí eu confesso, a minha fé é tão pequena. É tão bom saber que Deus cuida dos pequenos detalhes e se revela para nós no dia a dia, demonstrando que você precisa, e aí eu puxo para mim, que eu preciso acreditar hoje e sempre mais e mais. Porque nós já concluímos duas, não tínhamos ideia como faríamos, não tínhamos recursos para aquilo, e graças ao coração generoso, ao tempo de muitos, nós estamos agora, sexta-feira agora, vamos colocar o telhado na terceira casa. E aí, Jafé, há uma oportunidade simplesmente espetacular da gente, de fato, exercer o nosso papel enquanto igreja, porque aí nós acolhemos isso que você falou, acolhemos o próximo que passa fome, que não tem um teto, e que de um dia para o outro perdeu tudo, e nós, através de nós, Deus se faz presente na vida dessas pessoas, não que Ele precisasse de nós, mas Ele nos usou simplesmente por isso. Talvez eu disse uma vez para você, como eu sou grato a Deus por Ele ter me usado, porque eu sou tão ruim, tem um monte de coisa ruim, mas Deus decidiu me usar. Então, que bom, bendito seja o nome do Senhor que decidiu me usar, para que eu possa, de alguma forma, junto com os irmãos, junto com as pessoas aqui, o Gilberto e tantos outros, nós estamos construindo dignidade para as pessoas e, sim, levando aquele evangelho que você acabou de comentar, Jafé. Não um evangelho etéreo, mas assim, esse homem precisava de um teto e nós fomos lá e ajudamos a construir. A partir daí, tudo pode ser revelado para o coração dessas pessoas. Diante daquele momento onde tudo era caos, onde as pessoas perderam as suas casas, foi queimada de um dia para o outro, Deus nos usou como ferramentas para produzir o bem, para reconstruir sonhos, mas só que não mais de pau a pique. Levando realmente dignidade, um pouco de carinho, um pouco de zelo e de cuidado de Deus para com eles. Então eu não tenho dúvida, Jafé, que o que Deus nos convida por mais que sejamos tortos, por mais que sejamos incapazes, porque você sabe que a minha aptidão para isso é zero, mas o que me move é esse pedido de socorro. E aí, meu querido, temos sim que nos envolver, temos que abraçar, temos que tocar e fazer com que essas pessoas, de alguma forma, conheçam o Jesus Cristo através das nossas vidas e depois que tenham a salvação. Muito bom, Márcio. Poxa, estou chegando aqui ao final do nosso bate-papo e sempre falar com você é uma inspiração. E alguém está falando, o Sérgio Ricardo está dizendo que ele é seu fã, te conhece faz uns 25 anos, conhece tua fé. Ele fala que você é um exemplo de homem de bem, de fé, e ele te ama, ele está dizendo aqui. Ó. Conheço bem o Sérgio. E assim, ouvi-lo é uma inspiração, porque é bom quando a gente caminha, quando a gente é inspirado por Deus através de pessoas, sabe? Deus nos inspira através de pessoas. Sua vida tem sido uma inspiração, a maneira como você tem demonstrado amor ao próximo, ao mesmo tempo é um homem responsável no seu trabalho e ama o seu trabalho, que ama a sua família, que tem uma fé bastante concreta, né? Então, eu dou graças a Deus. Aí o Manuel falou que quando ele vem a São Paulo, ele quer te dar um cheiro. Cheiro é um termo pernambucano, né? É bem... Ô, Manuel, só no Márcio, cara, e eu? Como é que eu fico nessa?
Olha o pernambucano aí falando. Ah, tá vendo Jesus em você. O Márcio é um cara que a gente vê Jesus mesmo, né? E isso ele sabe que é para a glória de Deus e ele sabe que Jesus decidiu amá-lo e se revelar através dele. Eu nunca esqueço daquela cena do Márcio tocando no Magrão, na colostomia do Magrão, para deixar o Magrão calmo enquanto ele tinha epilepsia, para ser levado pela ambulância, e ver o Márcio também se dedicando a esse trabalho lá no Mandelinha, junto com os irmãos, reconstruindo a história de 3 famílias através da reconstrução da casa, e com certeza aquelas famílias vai fortalecer a fé delas, porque elas vão dizer que Deus é bom, ele é tão real que ele faz casa para a gente, ele dá Amém. dignidade, dá lugar, dá teto para a gente. Ele dá Amém. uma fé no coração, ele dá salvação e ele dá casa, porque a casa também faz parte da salvação. E é uma Amém, alegria, Jafé. Márcio, um prazer muito grande caminhar contigo e ver Jesus fazendo isso através de você, sabendo que, mais uma vez, que você é um homem empenhado com a sua família, um profissional extremamente libado e sério, mas um homem que intencionalmente, por causa da sua fé, decide servir ao próximo. Uma fé Amém. dessa é uma fé viva. Como diz aqui Tiago, não é uma fé morta. A fé morta é uma fé etérea, que não tem sentido concreto na existência. Muito bom, meu irmão. Um Muito bom. Quer prazer, falar mais irmão. alguma coisa aí para a gente se despedir e orar? Um prazer, prazer. E para terminar, Jafé, dizer que o que nós começamos, Deus vai terminar. A mandalinha vai ser transformada. Por graça do nosso Senhor Jesus, nos usando para poder abençoar essa comunidade que tanto necessita. E um convite final para que nós precisamos de mais pessoas na construção dessas comunidades, na construção da vida dessas pessoas. Então, meu convite a todos vocês é que reflitam, olhem para dentro a fé que estamos vivendo, e se de fato essa fé é verdadeira, então que nos impulsemos para o próximo, para que a gente possa adorar a Deus olhando para o próximo. Amém. 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 Vamos lá, gente. Vamos nos engajar, vamos nos envolver, vamos colocar nossa fé na concretude da vida e Deus será glorificado sempre nisso. Amém. Queria que nós terminássemos com a oração, Márcio, e mais uma vez agradecendo a você o seu tempo e essa conversa tão inspiradora. Privilégio. Vamos Privilégio. orar? Obrigado, Deus, porque o Senhor nos presenteia na caminhada com irmãos, amigos que partilham da comunhão com Cristo e partilham da construção de novas histórias. Obrigado pela vida do Márcio, obrigado pela família do Márcio, obrigado por todos aqueles que estão envolvidos nesses projetos juntamente com o Márcio. E obrigado porque tudo isso é porque Cristo nos amou primeiro. Quando o Márcio muito bem disse, quando nós olhamos para a cruz e por tudo aquilo que ele fez por nós, é impossível ficarmos de braços cruzados, de mãos baixadas. Queremos amar como o Senhor amou. Queremos servir como o Senhor serviu. Queremos nos doar como o Senhor se doou. E não porque queremos alcançar alguma coisa com isso. Já temos. E o que nós temos, o maior presente foi o Senhor nos dar a vida de Jesus em nós, o seu perdão, o seu amor, sua graça e a promessa da vida eterna. Tudo que nós queremos apenas ser e fazer é imitá-lo. É ser reconhecido como um filho teu, uma filha tua. Principalmente nesse tempo de pandemia, quanta gente sofrendo com fome, quanta gente sofrendo sem um teto, sem um lugar de dignidade, sem trabalho. Ó Senhor, nós rogamos a bênção da multiplicação. Em nome de Multiplica a Jesus. nossa força, multiplica o nosso ânimo, multiplica a nossa fé, multiplica aquilo que está em nossas mãos, a fim de que mais pessoas sejam abençoadas e possam glorificar a Deus, dizendo: Deus é tão bom que manda comida na minha mesa, Deus é tão bom que põe um teto sobre a minha cabeça, Deus é tão bom que deu o seu filho para morrer por mim.
Obrigado, Senhor, por esse tempo e que o Senhor continue abençoando a vida do Márcio, as nossas vidas e a todos aqueles que estão conosco. Sintam e avancem nessa fé que é viva e se revela na vida do outro. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Márcio, Privilégio. beijo. Deus te abençoe, meu amado, e abençoe a Beijo todos. em todos aí. Nos vemos em breve. Em breve, sexta-feira. Sexta-feira. Grande Tchau, meu abraço. querido. Obrigado, Outro gente. imenso. Deus abençoe a todos. Tchau, Fiquem tchau. com Deus.